Meu nome é Edmilson Silva Santos, eu tenho 37 anos, eu vim de uma família conturbada. Minha mãe se separou do meu pai, teve problemas no casamento, a separação dela, nós chegamos em São Paulo. Aí eu comecei a enxergar o brilho do mundo. No momento que eu estava na noite com a rapaziada, saindo com mulheres, aquele momento para mim eu era feliz. Mas nos bastidores, na minha casa, sozinho, aquela angústia, aquela depressão, a dor de cabeça constante, eu não conseguia olhar para a luz. Eu tinha uma dor de cabeça tão forte que eu tinha que ficar trancado dentro do quarto. Se acendesse a luz, aquela dor gritava dentro da minha cabeça. Então foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Foi me apresentado, eu fui evangelizado por um rapaz da igreja, ele me convidou para participar das reuniões. Quando eu cheguei numa quarta-feira, eu participei da reunião e foi falado de entregar a vida para o Senhor Jesus. Foi quando eu decidi me batizar nas águas. Quando eu falei, eu vou me batizar, eu vou me entregar. E através dessa entrega foi uma mudança radicalmente. Quando eu me batizei nas águas, nas reuniões foi me falado a respeito do Espírito Santo. Que o batismo nas águas em si só não era o suficiente. Que eu precisava de receber a presença de Deus dentro de mim. Eu entendi que quando a gente se batizava nas águas, o Espírito Santo estava com a gente, mas não dentro da gente. Então eu já comecei a lutar para conquistar as coisas, eu comecei a ter trabalhos, eu comecei a ter oportunidades melhores. Na época eu comecei a crescer financeiramente. E aí eu comecei a ficar me preocupando com a minha vida sentimental. E a voz sempre dentro de mim, confia, permaneça. Mas aí eu comecei a querer ajudar Deus. Aí eu já fui começando a mudar uns comportamentos que eu tinha. E através disso eu já comecei a abrir concessão para a minha carne. Certas coisas que eu não assistia, que para mim era abominável, eu comecei a abrir concessões. Assistindo cenas em algumas filmes e novelas de sexo que antigamente eu não fazia. E nessa época que eu já estava me esfriando, foi quando eu fiz uma escolha de namorar, de me envolver com uma pessoa. Na hora em si, quando eu estava com ela, teve um prazer de poucos minutos. Mas quando acabou e eu deitei do lado dela na cama, ela dormiu e ali já começou a vir um peso em mim. A minha consciência começou a me massacrar de uma maneira tão grande que dali eu já comecei a ter uma sensação que eu não tinha há muitos anos atrás. E quando eu cheguei na igreja no domingo pela manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar o pastor. Acabou a reunião das 10 horas da manhã, eu fui procurar o pastor. Eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Esse pastor, ele me orientou como um pai orienta um filho. Ele falou assim, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Mas eu, no seu lugar, eu me cuidaria. Eu deixava esse relacionamento de lado e cuidaria de mim. Cuida de você. Mas eu preferi, mais uma vez, dar ouvido ao meu coração. E ali, eu peguei e comecei a viver a minha vida. Eu falei, não, mas eu gosto dela, eu quero ficar com ela, eu quero casar com ela, eu quero viver com ela. Ele falou, bom, se é o que você quer, então vai na sua fé. A princípio, eu achei que eu estava no caminho certo, porque no começo o relacionamento estava bom. No começo nós não tínhamos briga. No começo as coisas estavam bem. Então o meu casamento começou a ter brigas, começou a se esfriar. Eu comecei a ser um homem querendo ser independente, não dava mais valor para as coisas de casa, ficava mais no trabalho. Comecei a fazer academia, começou a despertar em mim desejos por outras mulheres, vindo na igreja e casado. Foi quando o casamento estava numa crise muito grande, eu peguei e fui embora de casa. Eu falei para ela, eu vou embora de casa. Eu já não coloquei mais o pé na igreja, eu já não queria mais saber da igreja. Para mim, a princípio, eu tirei um peso das costas. Aí já veio na minha cabeça, já que você não está indo mais, para que ser dizimista? Aí eu já deixei de ser dizimista. Deixando de ser dizimista, eu comecei a ser infiel também no meu trabalho. Então, eu já comecei a mentir. No meu trabalho, eu já comecei a mexer no caixa, coisa que eu nunca fiz. Isso não era de mim. Eu nunca tive esse caráter, essa conduta. Então, na noite eu pensava, agora eu vou ter a mulher que eu quiser. Então, sempre eu estava na noite, eu estava com uma mulher diferente. Porque o meu problema, o problema foi no meu casamento. Agora eu não quero mais saber de casamento. Então eu falei, então o problema agora é ter que ter loira. Eu tinha uma loira. Agora eu vou ter uma ruiva, agora eu vou ter uma mestiça, agora eu vou ter uma morena. Então eu comecei a dar foco nisso. E quando eu tinha vários tipos de mulheres, até então, eu tinha um vazio dentro de mim, mas isso não, eu ainda não estava no fundo do poço.
E eu, longe de Deus, eu comecei a conquistar, entre aspas, o que eu não conquistava dentro. Foi quando eu tive minha primeira loja. Aí eu comprei um carro importado. Eu comecei a crescer. E vinha na minha consciência, tá vendo? Você não está tão errado assim. Porque se você tivesse tão errado, você não estava crescendo. E eu comecei a ter um buraco dentro de mim. Comecei a ter depressão. Eu não tinha vontade de abrir a minha loja. Eu deixei a minha loja na mão de funcionários. Então as coisas começaram a dar errada. Ao ponto de quando eu conheci na noite, uma mulher que quando eu bati os olhos nela, eu falei, essa é a mulher da minha vida. Essa é a pessoa que, para mim, casar. Então eu a conheci, ela se apresentou para mim como uma pessoa honesta, eu me apresentei para ela, e ela era garota de programa e eu não sabia. Quando eu descobri aquilo, porque eu já estava prestes a me casar com ela, quando eu descobri que ela era garota de programa, aí eu sentei no quarto e falei assim, meu Deus, por que está acontecendo isso logo comigo? Aí veio uma voz e falou no meu entendimento, você está no reino das trevas, o que você espera? Fidelidade? Amor do reino das trevas? Isso não existe. Foi só isso que veio na minha mente. Aí eu pensei, eu preciso voltar. Eu lembro quando eu cheguei, eu dobrei o meu joelho, eu só pedi para Deus uma oportunidade. Falei, meu Deus, eu não quero nada. Eu não quero dinheiro. Eu não quero ser empresário. Eu só quero uma chance. Eu só quero que o Senhor me aceite de volta. Eu só pedi uma chance. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me der uma chance, eu te prometo que a minha vida é sua. E eu fiz uma oração sincera. De todo o meu coração. Eu já percebi que Deus me aceitou de volta. Um peso saiu de cima de mim. Aquele peso que eu carregava já tinha saído de mim. Então, quando eu fiz aquela oração, eu falei assim, agora eu preciso me batizar novamente. Eu vou começar tudo de novo. E aí eu tive que mudar. Eu tinha telefones, 2 aparelhos celulares. Então eu mudei as minhas 2 linhas telefônicas. Embora eu tivesse vindo para a igreja, eu tinha muito contato na noite. Muita gente tinha meu número. Mulheres tinham meu número. Mulheres envolvidas na mídia tinham meu número que eu saía. Eu mudei, eu cancelei meus 2 telefones. Então eu já comecei a me preparar. Como a noiva se prepara para um casamento, ali eu comecei a me preparar para receber o Espírito Santo. Foi o que eu aprendi. Eu lembro que teve um voto que foi muito marcante para mim, que eu peguei aquele voto e falei, eu vou receber o Espírito Santo na entrega desse voto. E eu fui na frente do altar. E estava cheio, mas é como se eu estivesse sozinho. E eu buscava de todo o meu coração. Foi quando veio uma certeza tão grande. Eu tive uma certeza imediata de que Deus era comigo. Eu tive a certeza absoluta de que o Espírito Santo entrou em mim. Foi uma alegria tão grande que eu não tenho palavras para poder expressar, para dizer, mas não foi pelo que eu senti, mas foi pela certeza. Mudou dentro de mim. Eu posso afirmar que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Hoje o meu casamento é uma maravilha. Hoje eu tenho paz dentro de casa. Hoje eu tenho uma mulher de Deus dentro de casa porque Deus mudou também a minha esposa. Eu mudei como marido. Eu mudei no meu caráter. Eu posso perder tudo. Tudo nessa vida. Tudo. Eu só não posso perder o Espírito Santo. Hoje eu tenho a maturidade, que são as pequenas concessões. Então, quando Deus me fala alguma coisa, por menor que seja, eu já obedeço. E talvez tem gente hoje que está ouvindo esse depoimento que o mundo está começando a chamar a atenção dela lá fora. Ela não está de corpo presente lá fora, mas a mente dela está indo lá para fora. O conselho que eu te dou, pelo amor de Deus, dobra os teus joelhos e peça misericórdia para Deus. Não faz o que eu fiz. Não vai para fora. E essa pessoa que está lá fora querendo voltar, talvez ela se acuse, ela quer voltar, mas ela fala assim, o que vão dizer de mim? Porque talvez ela teve um título dentro da igreja, talvez ela teve um cargo dentro da igreja, e vem na cabeça dela que vai ser uma vergonha ela voltar. Foi o que passou na minha cabeça. Essa vontade que você tem de voltar é Deus. Então volte, que você vai ser bem recebido, de braços abertos pelo Espírito Santo. Ele só está esperando esse passo. É você vir e de todo o coração, independente do que você fez lá fora,
Se você voltar e pedir uma chance, eu tenho a certeza absoluta que imediatamente ele desce e te dá essa chance.